Bom dia, irmãos. Deixa eu contar um pouquinho da história. Um dia eu recebi uma mensagem. Um rapaz assim parecia meio louco. No bom sentido. Falando mil coisas e tal. E queria conversar comigo. E a gente se encontrou lá na estação São Bento do metrô, em frente à igreja de São Bento. E foi o dia que eu conheci o Saor. E desde aquele dia lá, ele me falou sobre o desejo que ele tinha de plantar uma igreja aqui em Jundiaí. Olha, que ano foi aquilo, Saor? 2020. Hã? 2020. Poxa, não faz nem tanto tempo assim, né? Daí ele ficou um tempo lá em São Paulo lá com a gente. Daí ele foi lá para Fortaleza. Para Fortaleza que você foi? Paraíba. E depois ele veio para cá. E Deus está realizando aquele sonho que colocou no coração do Saor, da sua esposa, da sua família. E é uma grata surpresa para mim estar aqui nessa manhã para compartilhar um pouco do Evangelho com vocês. Vou contar mais uma experiência. Eu conheci as doutrinas reformadas em 2010. 2010 que eu conheci. 13 anos atrás. E logo em 2011, eu decidi fazer um grupo de estudo bíblico lá no escritório. A gente tem um auditório lá e eu resolvi fazer um estudo bíblico. E a primeira pessoa que eu pensei em convidar foi o Diego. Foi o Diego. Eu já tinha conversado algumas coisas a respeito do Evangelho com o Diego e tal, e ele tinha mostrado um interesse. E eu falei assim, eu vou montar um estudo bíblico aqui e vou convidar alguns clientes. E a primeira pessoa que me veio na cabeça foi o Diego. Daí eu falei para ele, ele pegou e ficou ansioso, falou que ia participar e não sei o que lá. E desde o primeiro dia o Diego estava lá e a Cíntia, a Bia era um bebê ainda. E o Diego foi crescendo, depois eu tive o privilégio e a alegria de batizar o Diego, a Cíntia. E a alegria dobrada de ver ele aqui hoje com os irmãos. Tantas histórias. Quando eu vou pregar num lugar assim, eu sempre fico pensando assim, eu sempre parto do princípio de que vai ser a primeira e a última vez. Então, o que seria importante, relevante para aquela igreja ouvir, se for a única oportunidade que eu tenho de compartilhar? E daí eu começo a pensar algumas coisas, de qual que seria a necessidade daquele grupo. E eu sei que vocês têm recebido um evangelho puro, o evangelho verdadeiro, vocês têm recebido aqui, então que não teria muita necessidade de eu falar a respeito das doutrinas básicas do evangelho. Se bem que é sempre bom nós ouvirmos, né? Mas talvez não fosse o mais importante, porque vocês já têm recebido isso com regularidade. Então, eu pensei em falar algum aspecto dentro do Evangelho para um grupo, a maior parte de jovens, que têm filhos pequenos, ou estão esperando os filhos, ou vão ter filhos no futuro. Então, por isso que eu decidi falar um pouquinho sobre esse tema que eu vou falar hoje, os meninos, os elefantes e as pipas. Provérbios 22, 6. Se depois vocês quiserem ouvir novamente essa mensagem, lá no canal da nossa igreja, no YouTube, tem essa pregação também. É a segunda vez que eu estou pregando ela. Eu preguei ela uns tempos atrás lá na nossa igreja, e hoje eu estou compartilhando ela novamente aqui com vocês. Os meninos,
os elefantes e as pipas. Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Vamos orar. Pai, agora quando nós vamos meditar na sua palavra, nós pedimos que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, porque a sua palavra nós não compreendemos apenas pela nossa capacidade intelectual, mas nós necessitamos que o Espírito Santo também fale conosco e que o Senhor possa fazer isso por nós. Te louvamos por esta igreja, para que o Senhor seja glorificado na vida da liderança, na vida de cada família, na vida de cada membro. Em nome de Jesus, amém. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Para quem esta mensagem? Primeiro, para aqueles que já não têm mais filhos em casa, para aqueles que já são avós, para aqueles que já cumpriram aquela primeira missão de criar os filhos e enviá-los à sua missão. Essa mensagem também é para aqueles que ainda têm os filhos em casa, principalmente para aqueles que ainda têm os seus bebês, as suas crianças, os seus pré-adolescentes, os seus adolescentes e até os mais velhos. E para aqueles que ainda terão filhos ou não terão filhos. Porque, como nós vivemos em comunidade, nós temos muitos relacionamentos, então esses ensinamentos aqui nós podemos passar para sobrinhos, para outros pais, e nós podemos, baseado no ensinamento que nós recebemos do Senhor, compartilhar esse ensinamento com outras pessoas. Quais são os pressupostos desta mensagem? O primeiro pressuposto, irmãos, todos nós somos pecadores e nós erramos. Então, por mais que a gente tente acertar, quando nós, eu e a Lenice, nós temos 39 anos de casados, nós temos 2 filhos, o Gustavo tem 34, 35, 35, e o Guilherme tem 31. O Guilherme é pastor lá da Igreja Batista Reformada de São Bernardo, um dos pastores lá junto com o Elmer, que esteve aqui já com vocês, né? E nós temos 4 netos e agora está para vir a nossa 5ª neta, a Sara. Provavelmente vai chegar em julho. Então, quando a gente tem... o bebê chega em casa, a gente pensa da maneira que a gente foi criado e a gente percebe todos os erros que os nossos pais cometeram com a gente e a gente pensa assim, eu vou agir com meu filho diferente daquilo que meu pai agiu comigo. Só que a gente não repete todos aqueles erros, só que a gente repete outros. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós somos limitados. E por mais que a gente ensine, nós também estamos lidando com pessoas que são pecadores igual a nós. Os nossos filhos são pecadores igual a nós. Os nossos pais são pecadores igual a nós. É por isso, irmãos, que muitas vezes nós trazemos traumas dos nossos pais e tal, mas nós precisamos compreender que eles também têm os seus limites porque eles são pecadores. Nós precisamos nos perdoar também porque nós somos pecadores. E nós precisamos perdoar os nossos filhos porque eles também são pecadores. Todos nós somos pecadores e necessitamos da misericórdia de Deus na nossa vida. Embora nós somos pecadores, mas cada um tem a sua responsabilidade. Os nossos pais tiveram a sua responsabilidade, nós temos as nossas responsabilidades e os nossos filhos, nossos netos também têm as suas responsabilidades. Nós vemos nas Escrituras que pais piedosos tiveram filhos ímpios e pais ímpios tiveram filhos piedosos. Faça uma leitura lá a respeito dos reis de Israel, por exemplo, vocês vão perceber isso.
E, como eu já disse, todos nós somos carentes da misericórdia do Senhor nas nossas vidas, todos nós. A realidade é que nós vivemos a maior crise de masculinidade de toda a história da humanidade. Você pode pensar assim, mas eu sou mulher, não tem nada a ver com isso. Você tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Se você só tem meninas em casa, a sua menina, ela vai, se Deus quiser, ela vai se unir a um homem. E quanto mais na palavra ele estiver, mais feliz a sua filha vai ser. Então, esse é um ensino que embora o foco aqui seja o filho homem, mas ele não se destina somente ao filho homem, porque essa menina, ela vai se casar e ela vai ter filhos homens ou netos homens. Então, ela não está excluída disso. Mas nós vivemos a maior crise de masculinidade de toda a história da humanidade. Talvez alguma dessas ilustrações que estão aí na tela seja familiar para você e às vezes não. Vocês são bem mais jovens, então talvez vocês não conheçam todos. Essa primeira aí da esquerda é Os Pioneiros, que conta a história de uma família puritana, né, que foi se estabelecer lá na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. O segundo ali do centro, acima, é o Perdido no Espaço. E o da direita é uma série de TV, que talvez a mais antiga delas, que é O Papai Sabe Tudo. De baixo, temos lá os Flintstones, os Jetsons e os dinossauros. O que tem a ver esses programas de TV com o nosso assunto? Eu vou dizer para vocês. Os de cima, que são os mais antigos, o que eles tinham em comum? Que o pai era o chefe de família. Ele era respeitado, ele era ouvido e ele era admirado. Nas três. As três de baixo, que já são dos anos final dos anos 60, 70, já mudaram completamente de enfoque. O líder da família não era mais o pai, mas era a mãe. Os pais eram bananas e atrapalhados. Vocês conhecem esses? Então vocês percebem que essa crise de masculinidade que nós estamos vivendo nos nossos dias não é uma coisa que aconteceu em consequência de algo recente, mas é uma coisa que foi plantada devagarinho, sem a gente perceber. Todo o sistema maligno desse mundo, ele colabora para que os princípios da palavra de Deus sejam destruídos. E, consequentemente, as famílias sejam destruídas e a sociedade seja destruída. Percebe? Então, aquele desenho lá, engraçadinho, que a gente assistia, tal, estava sendo plantada alguma coisa na nossa cabeça, que o pai de família, entre aspas, é um banana, que ele não sabe de nada, que ele é um incompetente. Em 1 Coríntios 11, 9, quando Paulo está falando a respeito de que o papel de liderança na igreja deve ser exercido por homens e não por mulheres, ele não vai buscar uma justificativa cultural ou de costume da época. Quando ele vai buscar a justificativa por que a liderança da igreja ela deve ser exercida por homens, ele vai buscar algo lá na criação, antes da lei. Então ele fala que
A mulher foi criada por causa do homem e não o homem por causa da mulher. E depois ele vai falar uma outra coisa. Ele vai falar que a mulher foi enganada e não o homem. Então, ele não vai buscar na lei e nem vai buscar na cultura. Ele vai buscar algo referente lá na criação. Então, quando nós lidamos com a liderança masculina, nós estamos ligando com algo ligado à criação, nos papéis estabelecidos por Deus desde a criação. Irmãos, não se trata de hierarquia. Nunca, quando as Escrituras falam a respeito do papel do homem e da mulher, ele está falando de hierarquia, que um é mais do que o outro. A palavra de Deus vai falar assim, porque o homem vem da mulher. É a mulher que gera o homem. Né? Então, agora, são papéis diferentes. Cada um exerce um papel diferente na sociedade, na família e na igreja. É como nós imaginarmos um time de futebol. Não tem hierarquia, mas cada jogador da equipe, ele exerce um papel diferente. E o time só funciona quando todos exercem bem o papel de cada um. E é assim na sociedade. E é assim na família. E é assim na igreja. Agora, como o papel do homem está sendo altamente combatido, atacado, a nossa sociedade sofre, a família sofre e a igreja sofre. Voltando ao nosso texto. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então aí tem uma ordem, um mandamento. Instrui o menino. O que é instruir? Instruir é o ensinamento que nós passamos através das nossas palavras. Então, esse verbo, essa ação de instruir, ela está ligada àquilo que nós ensinamos, que nós passamos ao menino, ao filho, através das nossas palavras. Olha, é assim, é assim, é assim. Não é assim, não é assim, não é assim. Mas nós não ensinamos somente através de palavras, mas nós ensinamos também através da prática. Olha, é desse jeito que você faz, você pega isso, você pega aquilo. Então você dá um exemplo vivo lá para ele, através das suas atitudes, dos seus atos, de como é que ele deve agir nas determinadas situações. Então, com palavras e também com a prática, com a motivação. Irmãos, tem algumas palavras que jamais devem ser usadas pelos pais ou pelas mães. São palavras malditas. Então, você é burro, você é incompetente, você não sabe fazer nada, você não presta para nada. Isso são palavras que não deveria estar na boca de ninguém e muito mais de uma pessoa que se identifica como discípula de Cristo. Falei isso para um filho. Você não presta para nada. Irmãos, vocês não sabem, ou vocês sabem, o peso que isso traz para a criança. A criança vai levar isso para o resto da vida. Ela vai prestar um exame admissional para qualquer lugar. Ela vai lembrar daquelas palavras do pai ou da mãe, que ele é burro, que ele não presta para nada. Então, as nossas palavras também devem ser motivacionais. Vá em frente, filho. Eu estou orando por você. Deus te capacitou. Ele vai te iluminar. Então, com palavras, através do ensino, com a prática e com a motivação, com a correção.
A Bíblia fala, muitas vezes, que quanto mais cedo o pai, a mãe, corrige a criança, mais branda vai ser essa correção. É igual quando você pega uma plantinha, né? Pega a plantinha. Quando ela começar a nascer tortinha assim, se você colocar lá um palito de sorvete, vai ser suficiente para que ela cresça retinha, não é isso? Agora, quanto mais se demorar, maior vai ser a intervenção. Então, a criança, ela tem que ser disciplinada quando ela chega do hospital. Por quê? Porque ela chega já te testando. Irmãos, embora ela apareça, mas não é anjinho que vem para casa. Aparece anjinho, mas não é. Ela já aprende que se ela gritar, você vai socorrer ela imediatamente. E não é assim, né? A criança, quando nós tivemos o nosso filho, logo de cara, a gente já botou ele no quarto dele. Já colocou ele no quarto dele. Então, que chorava, a gente ia lá, ver se estava com alguma dor, se estava com fome, ou se estava feita alguma necessidade e tal. Daí limpava, lavava, dava banho e tal. Se chorava, deixa chorar. Deixa chorar. Depois ele aprendeu que não adiantava chorar. Que a gente não ia lá ficar correndo toda hora porque ele estava chorando. Então, a criança, ela precisa dessa disciplina proporcional. É lógico que a criança vai chegar do hospital, você não vai pegar varinha e não é assim. A correção, ela é feita de diversas maneiras. Irmãos, eu acho que eu devo ter disciplinado meus filhos com chinelo, com vara, eu acho que uma vez. Eu lembro daquela história que eu vi uma vez. O garoto chegou, subiu em cima do sofá e ficou maior que o pai e falou assim para o pai: pai, quando eu for desse tamanho, como é que você vai fazer para me disciplinar? O pai falou: filho, eu espero que o nosso amor seja tão grande que não importa o seu tamanho ou o meu tamanho, mas que o nosso amor seja tão grande que a gente possa a vida inteira corrigir um ao outro. Não é assim? Então, embora eu tenha disciplinado meus filhos assim com um chinelo, com uma varinha, uma vez, mas hoje eles já são adultos, são pais e tal, e a gente tem um relacionamento assim excelente. Quando eu preciso chamar a atenção deles de alguma coisa, eles recebem aquilo com amor, com respeito. Percebem? E com exemplo, não adianta nada você falar com palavras, com prática, com motivação, com correção, e você não for exemplo, ele vê completamente diferente. Você faz uma coisa e você fala uma coisa, mas age completamente diferente. Então, irmãos, só uma coisa não basta. Tem pais que têm uma vida bacana, mas eles não falaram, não instruíram, e os filhos não aprendem somente com exemplo, mas o exemplo também é importante. Então, é um conjunto de coisas que faz parte desse verbo instruir. Então, o título da mensagem é Os Elefantes, as Pipas e os Meninos. Então, primeiro, o elefante. É comum que todos saibam isso, é popular, que se você pegar um elefante, quando ele é novinho ainda, pegar uma cordinha e amarrar o elefante numa árvore, num pequeno poste, etc., em qualquer lugar que você amarre o elefante, e aquele cordão, aquela cordinha, seja suficiente para aguentar a força daquele elefante pequenininho, bebezinho ainda, quando ele crescer,
você vai manter aquela mesma corda, e embora o elefante seja capaz, com a sua força, de arrancar com árvore e tudo, ele não vai fazer aquilo porque ele foi condicionado a ficar amarrado com aquela cordinha naquela árvore ou naquele poste. E muitos pais amarram seus filhos como se amarra o elefante. Coloca uma cordinha, entre aspas, virtual nos pés de seus filhos, e depois ele vai ter 20, 25, 30, 35 anos, e ele vai estar amarrado ainda naquela situação que ele foi amarrado quando ele era criança, quando ele era bebê. E como é que nós colocamos correntes nos pés dos nossos meninos? Super protegendo. É o filhinho da mamãe, o filhinho do papai. Não pode colocar o pé no chão, não pode brincar numa terra, não pode pegar uma chuvinha. Super protegendo. Tem tudo, tem cuidado de tudo, socorro de tudo, ele é o centro das atenções, tudo que ele pede, tudo que ele quer. Essa é uma forma que nós temos de super proteger os nossos filhos, é colocando correntes nos seus pés. Porque depois ele vai perceber que a vida não é assim. Que a vida não gira em torno dele. Que o mundo não está ali para satisfazer tudo aquilo que ele quer, tudo aquilo que ele precisa. Eu lembro quando os nossos meninos eram pequenos e a gente brincava de luta. E eu deixava eles brincar, fazia de conta que eles estavam ganhando, mas no final eu imobilizava eles. Porque eles precisavam aprender que a vida é desse jeito. Que nem sempre eles ganham. Tem pai que fala assim, eu não deixo meu filho assistir televisão, torcer para time de futebol, porque isso é ilusão. É verdade. Mas ele precisa aprender que não se ganha sempre. Então, quando o garoto ele torce para o time de futebol, ele vai aprendendo as frustrações, que às vezes ganha, às vezes perde justamente, às vezes perde injustamente. Percebe? São coisas bobas. Então o pai impede o filho de torcer para um time de futebol, o quê? Para super proteger, para ele não se frustrar. E depois ele vai se frustrar com a vida. Não deixa ele praticar um esporte? Deixa ele praticar o esporte. Deixa ele participar de competição. Ele precisa aprender a perder. E ele precisa aprender a ganhar. Ele precisa aprender a trabalhar em equipe. Tudo isso faz parte do desenvolvimento dele. Essa história aqui. O empresário, ele chama o rapaz, o garoto, fala assim, meu jovem, você iniciou na empresa como aprendiz. Depois passou a ser office boy, assistente administrativo e depois como chefe. E agora, apenas depois de 6 meses, já é o encarregado geral. Está de parabéns. Gostaria de dizer alguma coisa? Sim, obrigado, papai. Quer dizer, o pai muitas vezes coloca o garoto para trabalhar, E ele não tem experiência nenhuma. Não passou pelo chão de fábrica, não sujou a mão de graxa, não. E depois de um tempinho já é. Daí quando o pai morre ou se aposenta, o que acontece com a empresa? Não preciso nem falar. Outra forma de nós colocarmos correntes nos nossos filhos é abusando dos nossos filhos. E quantos pais, quando eu falo pais, estou falando o pai e a mãe. Quantos pais não abusam de seus filhos? Em todos os sentidos. Então, abuso fisicamente.
né? Muitos são espancados, castigos desproporcionais. O pai ou a mãe não tem equilíbrio nenhum. Então, eles, ao invés de eles disciplinarem os filhos, eles agridem os filhos. Emocionalmente. Então, às vezes, não tem esse abuso físico, mas tem esse abuso emocional. Xingamento, humilhação, desprezo. Então, isso são formas de se abusar emocionalmente dos filhos e colocar correntes neles. Eu quero falar um pouquinho voltar um pouquinho a falar sobre esse abusar fisicamente. Tem filhos que são até abusados sexualmente pelos pais. Geralmente pelo pai, mas também não tão raro, até pela mãe também. Então, a família precisa estar atenta. Quantas crianças não se tornaram adultos super problemáticos, ou meninas, ou às vezes menino e meninos também, porque os pais foram abusadores sexuais e as mães se calaram por N razões. Irmãs, não se calem. Não se calem. Isso é um duplo crime, porque é um crime previsto no nosso Código Penal e também é uma violência contra aquela criança. Irmãos, e não pense que isso não acontece em igreja. Não pense. Eu já atendi casos que a mãe veio conversar comigo e falar que o pai, por anos e anos e anos e anos, abusou da filha. Que coisa terrível. Eu sei que é forte. Eu sei que é duro falar isso. Mas é a verdade. É o mundo em que nós vivemos. Outra forma de nós colocarmos correntes nos nossos filhos é os abandonando. E como que a gente abandona os nossos filhos? Fisicamente. Então, o pai, principalmente, ele conhece uma outra mulher, no ambiente de trabalho, na faculdade, em qualquer outro lugar, e simplesmente deixa os filhos lá com a mulher e vai lá constituir uma nova família. Um dia, um amigo meu tinha 2 meninas. E ele falou que estava se divorciar, que ele tinha conhecido uma outra pessoa. Eu falei assim, você tem coragem? Você tem coragem de fazer isso? Primeiro que não existe maior prazer do mundo de você ter seus filhos, você criar os seus filhos, você ver eles crescendo, se desenvolvendo, etc. Isso como que eu fico imaginando, como que um homem tem coragem de abrir mão de um privilégio desse? Como que um homem tem coragem? Eu falei, sabe o que vai acontecer? Sua mulher é nova, ela vai casar com outro, você vai colocar um outro homem na sua casa, daqui uns 10, 15 anos, ele vai estar de olho nas suas filhas, na hora que ela sair do banheiro, na hora que ela na hora que ela está no sofá, etc. E sabe quem é o culpado disso? Você. Adiantou? Não, mas eu falei. E é raro a gente ver isso? Não. Onde está com a cabeça um homem desse? Que tem coragem de abandonar sua família, seus filhos, para ir para outro relacionamento. Emocionalmente, às vezes
está dentro de casa, mas é um estranho. Não conversa com o filho. Não abraça. Irmãos, vou falar mais aqui para os homens. Nunca perca o contato físico com seus filhos. Nunca perca. Porque o dia que você perder, você não recupera mais. Então, desde pequenininho, abraça, beija, aperta. Quando ele for pré-adolescente, continua beijando, apertando, lambendo. Quando ele for adolescente, mesmo que ele não queira, continue fazendo. Quando ele for moço, continue fazendo. Eu chego lá no escritório, beijo eles. Às vezes o Guilherme está lá, o Guilherme é mais brincalhão. Às vezes eu chego lá e sento no colo deles. Na frente de todos os funcionários lá do escritório. Coisa boa. Não, só que, seguinte, deixa eu falar uma coisa para você. Se você perder, você não recupera mais. Não perca isso. Não abandone seu filho emocionalmente. Então não basta você estar em casa. Porque não adianta nada você não ir embora, mas você é um ausente dentro de casa. E espiritualmente. Quer dizer, a pessoa ele conhece o Evangelho, conhece a Cristo, mas não fala nada para o filho. Deixa que Karl Marx adote o filho dele. Luta a vida inteira para que o filho faça uma boa faculdade e tal, e depois chega lá na universidade, qualquer professorzinho ignorante marxista adota o filho dele, porque ele abandonou o filho. Outra forma de colocar corrente, ele não ensina, ele não passa todo o aprendizado, toda a experiência que ele teve, porque nós ensinamos os nossos filhos de duas maneiras, né? Assim, através das palavras, né? Nós falamos assim, filho, olha, faça isso, que vai dar certo. Ou então você fala assim, olha, filho, eu tive essa experiência e ela foi negativa, não deu certo, então não faça isso. Não é? Uma outra forma de nós ensinarmos é passarmos as experiências negativas que nós tivemos para que ele não repita. Como é que a gente não ensina? A gente não ensina vida financeira. Então, ou a gente dá tudo de mão beijada e não passa os princípios da palavra de Deus. Então, por mais que a família tenha condições financeiras, você não deve dar tudo que a criança quer. Porque a vida não vai dar tudo o que ele quer. Quando o Guilherme acho que devia ter uns 15 anos, eu preguei e comprei uma bicicleta para ele. Uma bicicleta linda, assim, amarela e tal. Na primeira semana ele estava andando lá numa avenida lá. Chegou o inimigo do alheio e falou assim, me passa essa... Perdeu. Daí socializou a bicicleta, né? Vocês entenderam. Daí chegou em casa chorando, né? Então, e a Lenice, coração de mãe, você sabe como é. Pais, a mãe é para isso também, né? Só que você tem que ser firme, né? Daí a Lenice falou, não, filha, não se preocupa não, papai vai comprar outra. De jeito nenhum. Ele precisa aprender que a vida é desse jeito. Então, ele vai pegar, ele tinha já um salário lá, ele vai juntar uma parte, daí se precisar ajudar, eu vou ajudar, mas comprar outra não é não. É duro? Mas esses dias ele estava falando, ele falou para mim, pai, como foi bom você ter feito aquilo lá. Percebe? Então, os filhos, eles precisam ser instruídos na vida financeira. E quem faz isso? É o pai. A vida profissional. Antigamente, né,
os pais eles tinham algumas habilidades, manuais principalmente, eles passavam aquilo para os filhos. Hoje em dia, irmãos, o que a gente vê de jovens aí com 20, 25, 30 anos, perdidos completamente na vida profissional. Culpa de quem? Do pai. Esses dias um garoto chegou lá, o meu sobrinho, não vou falar o nome dele, e vocês não vão saber, porque eu tenho 500 sobrinhos. Daí eu falei assim, e aí, fulano, está fazendo faculdade? Tô. O que você está fazendo? Administração de empresas. Oh, que legal, hein? Você vai administrar a empresa do seu avô? Ele falou, não, meu avô não tem empresa. Ah, não, então do seu pai. Ah, meu pai também não tem empresa. Assim, então o que você está fazendo na administração de empresa? Se você estivesse fazendo a FGV, daí tudo bem. Você vai fazer FGV, você vai sair de lá empregado. Mas se você está fazendo a faculdade da esquina, ou por correspondência, Instituto Universal Brasileiro, você vai sair de lá, qual a profissão que você vai ter? Nenhuma. Não é verdade? É melhor se você fosse fazer lá um curso de eletricista, ou marceneiro, qualquer outra coisa, ia ser mais barato, menos tempo, e você ia ganhar mais dinheiro. Ora, isso é obrigação de quem fazer? Do pai. Mas não ensina. O menino precisa aprender a ser homem. E é com o pai que ele aprende isso. Está andando na rua? Quem fica do lado de dentro é a mulher. Quem fica do lado de fora é o homem. Quem leva o carro para arrumar é o homem. Quem troca a lâmpada é o homem. Quem paga a conta do restaurante é o homem. Meninas solteiras, se você tiver com paquera aí, e ele fala, nós vamos dividir a conta, manda ele dividir a conta com a mãe dele. Cada um paga a sua, você fala para ele falar para a mãe dele. É lógico que se ele tem uma condição financeira mais apertada, não vai num restaurante caro? Vai comer um pastel na feira? Mas é ele que paga. O rapaz dá sinais a vida inteira que não é um homem de verdade. A garota cai nesse conto, achando que ele vai mudar, e ele não vai mudar. E não, de novo, sempre vai cair nisso. Não ensina também a respeito de Cristo, do Evangelho. Coloca corrente também quando é muito rigoroso. Muito rigoroso. Então, só fala não, impõe regras exageradas, impede da criança ter uma vida de criança. É lógico que desde pequeno o menino precisa ter as suas tarefas. As famílias precisam de tarefas. Para os meninos, tarefa para as meninas, etc. Mas não que aquilo impeça aquela criança dela ser criança, dela brincar, dela se divertir, dela ter o seu lazer. Percebe, irmãos, que tudo que é exagerado está errado? Os elefantes, as pipas e os meninos. A pipa, se a corda, ela serve para segurar o elefante. A corda, ou barbante, ou a linha, ela já tem um efeito contrário com a pipa. Sem a corda, sem a linha, a pipa não voa. Ela precisa da linha para voar. Então você
Você pega, vai soltando, vai soltando, vai soltando, vai soltando, vai dando linha, vai dando linha, vai dando linha, vai dando... Daí tem uma hora que você quase nem enxerga mais a pipa. Ela foi embora. Mas a outra ponta está aqui na sua mão, não é isso? Se ela se romper, o que vai acontecer? Ela vai cair. O que dá segurança para a pipa é a linha. Então tem aquela história, né, que a pipa ela começou a ficar revoltada porque que aquele menino fica me segurando? Por que ele não solta para que eu possa invadir esses céus? E ela começou a fazer força, de repente a linha se rompeu e dali a alguns segundos ela estava na terra. Aquilo que parecia que estava prendendo a pipa era aquilo que estava dando a liberdade que ela tinha. E nós precisamos dar linha para os nossos filhos. Então, como é que a gente dá linha? A primeira coisa mais importante que nós precisamos passar é a respeito de Cristo, do Evangelho. Porque quando vem o Evangelho na vida dos nossos filhos, ele vai suprir todas as carências que a gente teve na criação dele. O Evangelho, ele tem poder para suprir todas as nossas deficiências, todos os nossos pecados, tudo aquilo que nós cometemos de erro em relação à criação dos nossos filhos. Então, a coisa mais importante que nós podemos passar para os nossos filhos é a fé em Cristo. Porque isso vai repercutir em gerações futuras e vai repercutir na vida eterna dos nossos filhos. Então, nossos filhos podem ter vidas longas, né, serem longevos, mas o mais importante é eles depositarem a fé em Cristo, porque isso vai repercutir na eternidade. Do temor a Deus, né? Ele ser criado debaixo dos princípios da palavra de Deus, aquilo que é a palavra de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, parece que nós estamos falando a mesma coisa da fé em Cristo e do temor a Deus. Muitas vezes nós passamos apenas o temor, não faz isso, não faz isso, não faz aquilo, Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo, está vendo? E a gente esquece de passar o principal, que é a nossa esperança em Cristo. Porque nós falamos do pecado, mas nós também falamos da esperança que nós temos em Cristo. Do compromisso com a igreja, né? Então, aquela história assim, Cristo sim, igreja não, isso não existe. A igreja é o corpo de Cristo. Quem não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com Cristo. A igreja é Cristo entre nós, é o corpo de Cristo. Irmãos, na cabeça de quem pode passar? Na cabeça de quem? Que a pessoa fica a vida inteira fugindo de Cristo e dos irmãos. O que leva essa pessoa a pensar que a vida eterna ela vai passar com Cristo e com os irmãos? Lógico que não. Ela ficou a vida inteira fugindo de Cristo e dos irmãos. Nós precisamos dar linha, dar condições para que os nossos filhos tenham uma vida financeira, profissional, equilibrada. Nós não ensinamos os nossos filhos a serem ricos. Nós ensinamos que eles possam prover o seu lar das coisas básicas, daquilo que é necessário. Ok? Então, não é que nós vamos ensinar que ele precisa ter grande luxo, que ele precisa ser rico, não. Mas ele precisa ser o provedor do lar. A mulher pode ajudar? Pode. Mas ela é uma auxiliadora na manutenção. Quem tem que sair, caçar e trazer a caça é o marido. Vamos 1000 anos atrás, né? Saía para caça. Se ele não encontrasse um animal grande, ele traria um pequeno. Se ele não encontrasse um pequeno, ele ia trazer uma ave. Se ele não achasse a ave, ele ia trazer um peixe. Se ele não encontrasse o peixe, ele tinha que trazer fruto, uma raiz, alguma coisa, porque se ele não trouxesse, a família ia morrer.
Hoje em dia, a pessoa fica desempregada, ele procura emprego um tempo e depois para. Com tanta necessidade que tem de coisas, de serviço, coisas para serem feitas, as pessoas precisam de um profissional e não acham. E o cara levanta de manhã e fala que não acha emprego. Bota uma bermuda, um rider, não sei se tem rider ainda, uma havaiana. Meninos! Continuam sendo meninos. E daí a mulher tem que ir lá e ganhar para ela o seu sustento de casa. Ele fica infeliz porque ele está fora do papel, e ela é infeliz porque ela fica fora do papel, exposta a todo tipo de violência. Por que as mulheres estão morrendo hoje tanto de AVC? Isso não acontecia antes. Porque elas estão sendo submetidas às mesmas pressões que os homens eram submetidos algumas décadas atrás. Isso não está certo. Ensine seus filhos a serem empregáveis e não empregados. Não ore quando alguém ficar desempregado, não ore para ele arrumar emprego. Ore para ele arrumar trabalho. Senhor, abençoa o irmão fulano de tal para que ele encontre trabalho e tenha um sustento digno. Nós precisamos ser empregáveis e não empregados. Procura um eletricista para fazer uma manutenção lá na sua casa. Um encanador. Fazer uma manutenção numa janela. Um marceneiro, um carpinteiro. Olha a dificuldade que tem. E deve me falar que tem aí, sei lá quantos milhões de desempregados? Sabe por que tem? Porque eles não foram instruídos pelos pais a serem empregáveis e não empregados. Ele já está falando com um cliente, ele é um fornecedor de alumínio, e ele falou que o serralheiro dele ganha R$ 4.500 por mês de salário, trabalha cinco dias por semana, não trabalha o sábado, e daí eles fazem bico à noite e de sábado. Então eles ganham aquele salário e ainda fazem os bicos lá. Ele falou que não acha, que está precisando lá, tem placa lá, precisa e não acha. Por quê? Porque os garotos vão fazer faculdade de administração de empresa. Não tem nada contra ele, eu só estou usando esse... E na vida emocional, né? Precisa ser... Vou contar mais uma história. Tem muitas histórias, geralmente com o Guilherme. O Guilherme é mais expansivo, assim. Um dia o Guilherme tinha uma namoradinha lá, um dia ele chegou lá num domingo, na hora do almoço lá, e começou a chorar, e daí nós fomos perguntar... Acho que a Lenice perguntou por que ele estava chorando. A namoradinha tinha mandado ele passear, e ele estava lá, inconformado, chorando, né? Daí ele foi almoçar. Almoçou e foi lá, deitou lá e continuou chorando lá na cama. Daí ele ouviu os passos lá e falou assim, meu pai está vindo aí, vai me consolar, né? Daí eu cheguei e falei, o que aconteceu, Guilherme, que você está chorando? Porque fulana falou que não quer mais namorar comigo. Tá? Eu peguei e falei para ele assim, chora mesmo, filho, chorar de amor faz bem. Nossos filhos precisam ser criados preparados para a vida emocional, aprender a tratar como a mulher da maneira correta que ela deve ser tratada. Ele deve ver o pai tratar a mãe como se deve, através das palavras, através da atitude, através do carinho. Então, o filho deve ver o pai abraçando a mãe, beijando a mãe, fazendo um carinho na mãe. Então, isso... Por que a mulher é frustrada no casamento e dela passa para a filha que nenhum homem presta?
Daí ela fica falando assim, nenhum homem presta, nenhum homem presta, nenhum homem presta. Ela fala assim, bom, se nenhum homem presta, quem presta é a mulher. Então, ao invés de eu casar com um homem, eu vou casar com uma mulher. Ou você acha que não é assim que funciona? O garoto, ele vê o pai como um banana, e ele tem a falta da figura do pai, e daí ele vai conhecer um outro homem, e daí, ao invés dele se unir a uma mulher, ele vai se unir. Veja aí nos consultórios aí como que o relacionamento do filho com o pai e com a mãe, ou da menina com o pai e com a mãe, quanto que isso influenciou ele a não procurar uma pessoa do sexo oposto para ele se casar. Nada é solto. Nada é solto. Pode falar o que quiser, pode falar que é anticientífico, mas essa é a realidade. Qualquer dia eu vou ser preso, mas tudo bem. Vocês me levam chocolate. Quais são os alertas? Não deixe ninguém adotar seu filho. Se você estiver junto do seu filho, presente. O Guilherme de novo. Ele estudava lá no colégio metodista, e ele chegava lá em casa e falava assim, pai, o professor falou isso. Filho, ele é um vermelhinho. O que é vermelhinho, pai? Daí eu falar para ele, pai, o professor falou, filho, é um vermelhinho. Não deixe o professor marxista adotar teu filho. Se o teu filho tiver suprido de pai, se ele tiver suprido do evangelho, se ele tiver suprido emocionalmente, o professor marxista não vai adotar seu filho. Não deixe que o tio adote seu filho. Não desampare seu filho. Preste atenção nos sinais. Atento. Se ele não quiser ir na escola, por que ele não está querendo ir na escola? Será que ele não está querendo ir na escola porque lá ele está sendo abusado? Deixa eu contar uma história para vocês. Eu tenho um amigo, e o pai dele era diácono da igreja. Aquela pessoa sisuda, acima de qualquer suspeita. Descobriram, ele tem um irmão mais novo, esse meu amigo tem um irmão mais novo, e descobriram que o avô estava abusando da sobrinha dele. Vocês imaginam? O diácono da igreja, aquele senhor assim, acima de qualquer suspeita, estava abusando da neta, sexualmente. Daí, esse meu amigo, e junto com a mulher dele, começaram a lembrar que quando a filha dele era pequena, ela não queria ir na casa do avô. Toda vez que ela vamos para a casa do avô, ela começava a chorar, que não queria ir. E eles forçavam ela a ir. Chamaram, ela é moça agora já, né? Chamaram ela. Falou, fulana, aconteceu isso, ficamos sabendo disso, tal. Você sabe alguma coisa? Falou, aconteceu a mesma coisa comigo. Todas as vezes que eu ia lá na casa dele, ele abusava de mim. Por isso que eu não queria ir. O que aconteceu? Os pais não leram os sinais. Então, não despreze os sinais. Não deixe seu filho dormir na casa de coleguinha, passar as férias com coleguinha. Aquilo que vocês ensinaram a vida inteira para os seus filhos, basta um final de semana na casa de um coleguinha para tudo aquilo ser destruído. É lógico que você não vai criar seu filho longe de tudo, não é isso. Mas não abandone seu filho, não largue seu filho. Deixe ele até na casa de um coleguinha, mas sempre sob vigilância. Irmãos, custa caro, custa tempo. A nossa casa vivia lotada de gente.
Vivia lotada de meninos, de sofá, quebrava as coisas, sumia coisa, mas vale a pena. Sofá a gente compra outro. Dinheiro a gente ganha outro. Então, celular que sumia, caneta que sumia, dinheiro que sumia. A gente toma os cuidados, tal, mas vale a pena. Você está investindo no seu filho. Lembra a passagem do filho pródigo? Que o filho mais velho fala assim, pai, você nunca matou um bezerro para que eu pudesse festejar com meus amigos. Tem pai que nunca faz isso. Irmãos, não custa você fazer isso. Se você não pode ir num buffet e fazer isso, faz lá um cachorro quente, uma Guaraná lá, Maracanã, e leva todo mundo no parque para se divertir. Ele jamais vai esquecer aquilo. Dá trabalho. Dá trabalho. Mas às vezes tem uma programação de adolescente na igreja, o pai não quer levar para depois ir buscar. Eu vou levar e daqui a uma hora tem que ir lá buscar. Não investe na vida do filho. Sabe o que vai acontecer? Se você não fizer isso, não investir na vida do seu filho, você vai ter que acordar 5 horas da manhã para buscar ele numa delegacia. Ou para buscar ele embriagado numa sarjeta. Escolha suas batalhas. Sabe o que é escolher suas batalhas? Uma vez o Gustavo, ele pintou o cabelo de verde. Porque ele fazia natação, e toda a equipe lá pintou o cabelo de verde, e ele pintou o cabelo de verde. Uma pessoa chegou para mim, por que você deixou seu filho pintar o cabelo de verde? Porque o mês que vem não vai estar mais verde. Para que eu vou ficar comprando todas as brigas? Então, se ele quisesse chegar para mim e falar assim, eu vou fazer uma tatuagem. Eu falei, não. Quando você for adulto, quando você estiver fora de casa, daí você quiser fazer, enquanto você estiver aqui, não. Então, escolha o que é fundamental, o que é importante. E daí, aquelas coisas fundamentais e importantes, que você combina junto com a sua mulher, aquilo lá você vai lutar até o final. Mas não fica comprando briga que não causa resultado prático nenhum na vida dele. Escolha as suas batalhas. Porque se você escolher todas, você vai perder todas. Falar de Cristo para ele é a sua missão mais importante. Tem gente que passa a vida inteira falando de religião para filho. Tem gente que passa a vida inteira falando de comportamento para filho. Você não pode fazer isso. Você deve fazer isso. Deus não gosta disso. E jamais vai falar de Cristo para ele. Que ele precisa de Cristo. Conta lá a historinha lá da Arca de Noé. Fala assim, você precisa ser como Noé, você precisa ter fé. Conta lá a história de José, lá, você precisa ser como José, fugir das tentações. Conta a história de Davi, fala assim, você tem que ser como Davi para vencer o Golias. Não é isso. Desde pequeno, ele precisa aprender que ele nasceu separado de Cristo. E que ele precisa de um Salvador. Desde pequeno ele precisa aprender isso. Ele não precisa aprender que ele precisa ser bonzinho. Sabe por quê? Porque daí ele liga o ser bonzinho a ser salvo. E quanta gente hoje, dentro da igreja evangélica, você chega para ele e fala por que ele é salvo, ele vai falar assim, porque eu não fumo, porque eu não bebo, porque eu não faço isso, e nada de Cristo. Então, a missão mais importante que nós temos na vida é nós sermos pastores da alma dos nossos filhos. Falarmos de Cristo para ele. Um sitiante, ele achou um filhotinho de águia. E ele pegou, confundiu ali, tal, e colocou aquele filhotinho de águia no galinheiro. E a águia foi crescendo, cacarejava e fazia tudo conforme fazia as galinhas. Um dia veio lá o veterinário, falou assim, o que aquela águia está fazendo ali no meio daquele galinheiro? Falei, não, aquele lá não é águia, não, aquilo é uma galinha. Falei, não, uma águia. Quer ver? Aí foi lá, pegou ela na mão e soltou ela
para cima, para ela voar, mas ela pegou, caiu e continuou ciscando lá igual as galinhas. O sitiante falou, não te falei que era uma galinha? Falou, não, não é. No dia seguinte, ele pegou e subiu lá em cima do galinheiro lá, pegou a galinha, abriu as mãos assim, soltou ela viu as galinhas ciscando lá e pegou e voltou de novo lá junto com as demais galinhas. Lá. O sitiante falou, não falei que era uma galinha? Ele falou, não, não é. Não é, é uma águia. E ela nasceu para voar. Aí no dia seguinte, logo cedinho, foram lá para o penhasco, bem no alto assim, segurou a galinha bem alto assim, quando a luz do sol assim bateu na águia assim, ela abriu as asas, voou, planando assim, então, e desapareceu, e nunca mais voltou. Nós não podemos criar os nossos meninos dentro do galinheiro. Eles são águias. Nós devemos criá-los para que eles alcem voos e vão embora. Nós fazemos parte de uma geração em que milhões e milhões de águias estão presas dentro de apartamento, chamados de nem. Nem trabalham e nem estudam. Milhões de mulheres, de moças, esperando aparecer um bom rapaz, um rapaz que seja homem para casar, e elas não acham. Culpa de quem? Deles, mas também dos pais, que criaram esses meninos como elefantes, preso a cordinhas no poste ou numa árvore. Salmo 127, 3-5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A sociedade pode falar o que quiser. A psicologia pode falar o que quiser. A Rede Globo pode falar o que quiser. Os programas de televisão podem falar o que quiser. Mas a palavra do Senhor é a verdade e ela vai permanecer para sempre. Eu não quero que essas palavras aqui possam servir de peso para aqueles que já tiveram oportunidade e, por N circunstâncias, não colocaram isso em prática. O nosso passado pertence a Deus e nós devemos colocar os nossos pecados diante dele, que Deus ele é suficiente, poderoso, suficiente para reverter todas as nossas falhas. E que o Senhor possa ter misericórdia de todos nós e que nós sejamos capacitados para essas coisas. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, agradecemos pela sua palavra e nós que já somos avós, que já tivemos oportunidade de criar os nossos filhos, nós pedimos que o Senhor nos perdoe pelos nossos erros, nossas falhas, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, porque o Senhor é poderoso para reverter todas essas coisas. Que aqueles que ainda têm seus filhos em casa, aqueles que ainda vão ter, para que eles tenham sabedoria e forças vinda do alto, para que eles possam criar filhos para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus, amém.